A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submerso na Graça, que Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez estamos aqui para estar falando um pouco da graça, do amor, da bondade, tudo que Deus tem feito por nós, não é? E eu queria trazer uma reflexão hoje para nós, mas antes eu gostaria de pedir a você, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, aperte o joinha, né, para o YouTube saber que você está gostando do conteúdo, do nossos conteúdos, tá bom? E também compartilhe para que alcance mais pessoas. É muito importante você compartilhar para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero ler aqui, nós vamos ler Lucas capítulo 8, versículo de número 22, que diz assim, ó. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando, eles adormeceram. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Amém, queridos? Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, que através desta palavra o Senhor possa alcançar, meu Pai, esse jovem, homem, mulher, adolescente, ancião que estará ouvindo, meu Pai, que o Senhor possa mudar vidas, transformar vidas, Senhor, de uma forma poderosa, resgatar, meu Pai, da escuridão, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos aqui um texto bastante conhecido e muito pregado nos púlpitos das igrejas. É interessante que a Bíblia diz, né, que Jesus ele resolve passar do outro lado. Ou seja, ele estava no mar da Galileia e ele estava indo para Gadara, ou Decápolis, 10 cidades. E é interessante que quando eles entram no barco para poder navegar, estava ali Jesus e os 12 discípulos. E é interessante, queridos, que todos que estavam ali eram todos homens de pesca, não é? Homens de experiência em pesca. Ok, até aí tudo bem. E eles adentraram o barco. Só que quando nós paramos aqui por um instante e analisamos todo o contexto bíblico do início do ministério de Jesus, Jesus fez sinais e maravilhas. O primeiro milagre de Jesus foi na Galileia, né? Onde ele transforma água em vinho. Você percebe que Jesus, ele fez sinais, maravilhas, prodígios, e todos esses sinais que ele realiza, não é? Revelando a sua divindade, revelando Deus, você percebe que os discípulos estão lá. E é interessante que os discípulos estão lá. E nesse momento que Jesus e eles entram no barco e vai passar para o outro lado, a Bíblia diz que eles começaram a navegar para atravessar do outro lado, para Gadara. Só que é interessante que quando eles estão dentro do barco, algo vai começar a acontecer. Uma grande tempestade surge dentro daquele lago, não é? Fala mar-se tamanha extensão, que é um lago muito grande. E começou-se a soprar um grande vento. E a Bíblia diz que Jesus, quando entrou no barco, ele deitou na popa e ele dormiu. Ele era Deus e homem. E como homem físico, Jesus era alguém que dormia pouco, ele estava muito cansado.
muito cansado. E ele adormeceu. E a tempestade começou a fluir, os ventos, a chuva, os trovões, os raios, de uma forma que eles começaram a ficar apavorados. Ou seja, homens de experiência estavam olhando um cenário que seria tragicamente o fim deles, não é? Só que é interessante, queridos, que quando você olha e lê, você percebe que Jesus estava dentro daquele barco. E quando nós analisamos hoje, né? Hoje quero trazer para nós agora, quantas pessoas estão desta forma? Jesus está dentro do barco dela, elas não percebem Jesus. Elas não conseguem enxergar Jesus. Elas não conseguem confiar em Jesus. Poxa, eles estavam dentro do barco, mas não perceberam Jesus. Eles ficaram em aflição, em agonia, lutaram, batalharam, não é? Então alguém que estava ali começou a perceber Jesus. E quando começou a perceber Jesus, logo correu e acordou o mestre. E ele diz: homens de pequena fé, homens de pequena fé. E ele repreende o vento e o mar, de uma forma que se ouve bonança. Querido, preste atenção. Você pode estar numa tempestade, estar numa guerra, numa batalha, uma guerra externa, uma guerra interna. Eu não sei qual a tempestade que está causando desespero em você. Às vezes a tempestade que vem sobre a nossa vida, ela é dolorida, não é? Às vezes a tempestade vem no âmbito espiritual, perseguição, calúnias. Isso dói, é dolorido. Mas preste atenção. Os discípulos estavam em aflição, mas parece que eles não percebiam o mestre dentro do barco. É a mesma coisa, quem sabe, está acontecendo com você. Você não está percebendo que Jesus faz parte da sua vida. A tempestade está desviando o seu foco, desviando o teu olhar de Cristo. Mas eu quero dizer para você, observe, Jesus está com você. Observe que Jesus nunca te deixou. Jesus sempre esteve no mesmo lugar. Então é sinal que é mesmo tempestade, as aflições que surgem sobre a tua vida, Jesus está no seu barco. Você só precisa enxergar, olhar para Ele e dizer: Senhor, ajude-me na minha fraqueza, ajude-me na minha pouca fé. E com certeza, querido, Jesus vai se levantar, vai se pôr de pé, Ele vai cessar a tempestade, vai fazer com que você entenda que Ele é Senhor da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir, porque muitas vezes nesse momento precisam ouvir esta palavra, estão com o coração aflito, né? Não estão percebendo Jesus, Jesus sempre está ali, e eles vão crer e acreditar que Deus é fiel sobre a tua palavra. Que Deus te abençoe.